Análises do cenário cultural do Nordeste são alguns dos aspectos abordados em nova obra literária de autoria do professor Idelmar Cavalcante, que vamos conhecer agora com maiores detalhes. Como inventário de uma obra consagrada, a obra de Idelmar Cavalcante, professor de História da Universidade Estadual do Piauí, fala de um recorte no tempo da história da cultura brasileira, destacando o trabalho do diretor de teatro parnaibano Benjamin Santos, marcante e definitivo para o teatro pernambucano. A ideia, se a gente for lá nos primórdios dos primórdios, vamos chegar no distante ano de 2010. Eu estou conhecendo ali Benjamin Santos, né? Pela primeira vez a gente conversa, a gente se torna amigo, ele me convida para uma espécie de parceria. Então ele mantinha, você deve lembrar disso, o jornal O Bem Bem, e me convidou para assinar uma coluna. E aí comecei a escrever para o jornal a coluna Saliências, né? Durou 5 anos, né? Foi uma experiência bem legal, bem bacana. E a gente conversava muito, né? Eu era, assim, até hoje, né? Sou fascinado pela erudição de Benjamin, né? E além de ser um homem muito erudito, Benjamin tem uma memória maravilhosa. E passava horas e horas ouvindo ele falar sobre Pernambuco, sobre o Recife, o teatro pernambucano, o teatro recifense e de como ele participou de tudo isso, né? As suas experiências teatrais, as pessoas com as quais ele lidou. Então tudo aquilo povoava a minha mente. Eu digo, poxa, um dia eu vou escrever um trabalho como esse, né? Quando eu tive a oportunidade de ir para o Recife, e tomei contato, li textos, falei com pessoas, participei de eventos, aquilo tudo que Benjamin tinha me falado, né, sobre a segunda metade dos anos 60 no teatro pernambucano, né, porque ele atuou na segunda metade dos anos 60 no teatro pernambucano, tudo aquilo não aparecia, né? Tudo aquilo foi recalcado, né? A memória, uma certa memória oficial, uma memória consagrada do teatro pernambucano simplesmente jogou para as margens essa experiência teatral, né? Da segunda metade dos anos 60. Então o Benjamin saiu para as margens, né? Ele foi para o esquecimento. Então eu me lancei ao desafio de fazer essa pesquisa, né? De escrever essa tese que fundamentalmente faz o quê? Ela analisa a construção dessa memória consagrada, dessa memória oficial do teatro pernambucano, que nos últimos 60 anos está sempre reafirmando, atualizando, está sempre lembrando de certos grupos teatrais, os grandes grupos teatrais do teatro pernambucano, o teatro de amadores de Pernambuco, o teatro de estudantes de Pernambuco, e também certos personagens, Hermílio Borba Filho, Valdemar de Oliveira, Ariano Suassuna, né? Não sem razão, são grandes nomes, né? Mas estão sempre, essa memória oficial está sempre disposta a estar atualizando esses personagens e esses grupos, enquanto que joga outros protagonistas também importantes para as margens, e entre eles está o Benjamin Santos. Então essa pesquisa toda surgiu a pretexto de estudar a carreira de Benjamin Santos, que eu julgo ser um dos renovadores desse teatro. O de mais interessante que você poderia trazer para nós aqui, que será encontrado no seu livro? Bom, eu descobri, por exemplo, que uma das razões pelas quais essa memória oficial decreta a morte do teatro pernambucano a partir da segunda metade dos anos 60 se deve ao fato de que não é o teatro em si que desaparece. Ele está ali, ele tá nos palcos, ele está vivo, ele está se desenvolvendo. Mas o que de fato sofreu um declínio foi um certo modelo de teatro pernambucano que se fazia até então, né? Um teatro que se consolida ali a partir dos anos 40, a partir da década de 1940, com a chamada modernização do teatro pernambucano, né? Quando surgem o teatro de amador de Pernambuco e o teatro de estudante de Pernambuco. Então ali começa a surgir um modelo de teatro que na tese eu chamo de teatro bacharelesco e missionário, né? Que vai resultar, por exemplo, nas obras de O Alto da Compadecida e outras obras muito, muito importantes lá naquela cena. O teatro que interessa a eles, o teatro que interessa a uma certa elite intelectual, a uma certa elite política, uma certa elite econômica, o teatro que interessa a esse grupo social, sim, está sofrendo refluxo, mas o teatro está se renovando. Ora, Romualdo, estamos nos anos 60, né? Olha a efervescência, o protagonismo juvenil. Não é que o teatro pernambucano da segunda metade dos anos 60 estava morto. Não, ele estava se renovando, ele estava assumindo um caráter mais juvenil, mais libertário, porque temos aí a ditadura militar, mais subversivo. E esse teatro está incorporando as novas linguagens.
é o teatro do absurdo, são elementos da arte tropicalista. O próprio Benjamin era cronista. O próprio Benjamin assumiu uma coluna para falar sobre teatro no Jornal do Comércio. Né? Então, o próprio Benjamin era um cara que ficava mostrando que havia algo novo acontecendo. Então, tudo isso me fortaleceu, me trouxe a convicção de que não se trata... Tem aqui um teatro pulsante acontecendo. Né? Então, a questão é, por que essa memória consagrada esqueceu esse momento? Então, eu procuro decifrar esse enigma, né? O lançamento do livro Inventário de uma Memória Consagrada, Benjamin Santos nos Interstícios do Teatro Pernambucano, 1960 e 1970, será neste sábado às 18 horas no Teatro Saraiva, em Parnaíba.